pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é Meire Web, do Instagram Meire na Web também, criadora do canal no YouTube Meire na Web. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje à noite nós vamos fazer uma live bastante interessante, um conteúdo que eu acho que vocês vão gostar muito de ouvir aqui, o que o meu convidado tem para passar de informações. Hoje nós vamos falar sobre como dirigir aqui nos Estados Unidos, especificamente na cidade de Atlanta. A cidade de Atlanta é uma cidade com um trânsito bastante movimentado. Então, é interessante que a gente saiba como os brasileiros residentes aqui nos Estados Unidos, aqui residentes no estado da Geórgia e também na cidade de Atlanta, como que eles fazem para aprender a dirigir, para poder se manter, né, dirigindo nesse trânsito, que é um trânsito caótico. É uma cidade, Atlanta é uma cidade muito grande, muito desenvolvida. Atlanta chega a ser uma das capitais, a área metropolitana, né, uma das maiores dos Estados Unidos. Então, assim, nós temos 6 milhões de pessoas aqui na área metropolitana de Atlanta. Então, as pessoas precisam dirigir para se locomover de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Para vocês terem uma ideia, as pessoas dirigem quase que todos os dias. Nós temos, assim, um percentual de carros durante as vias de acesso que chega a ser 83%, em comparação a outros tipos de transportes. Então, para vocês terem uma ideia como é importante a gente dirigir aqui na cidade de Atlanta, dirigir no estado da Geórgia para você poder se locomover, ir ao trabalho, fazer as suas atividades, levar as crianças nas atividades. Então, é necessário. Então, um dos grandes desafios que acontece aqui nos Estados Unidos, quando as pessoas vêm morar nos Estados Unidos, além da questão do idioma, adaptação, cultura, é o trânsito, e principalmente aqui na cidade de Atlanta. Foi pensando nesse conteúdo, sugestão de várias pessoas que chegaram a me perguntar aqui no Meire na Web se era possível. Eu consegui entrar em contato com o Fábio Singilo, que vai representar aqui o Dirige Bem Atlanta, instrutor. Ele vai contar a história de como começou esse trabalho, esse serviço aos brasileiros residentes aqui nos Estados Unidos. E se você conhece alguém que quer saber mais sobre trânsito na cidade de Atlanta, como dirigir, todas essas informações, convidem as pessoas para virem aqui nessa live, tá bom? Vai ser bem legal, a gente vai aqui responder todas as perguntas, inclusive se vocês tiverem perguntas sobre esse conteúdo, vão enviando aí as perguntas para mim, que eu vou tentando aqui monitorar junto com o meu convidado de hoje à noite, tá? Então sejam bem-vindos, boa noite, 7 horas da noite aqui em Atlanta e 21 horas, horário de Brasília. Eu já vou aproveitar, já vou fazer aqui o convite ao meu convidado, Fábio Singilo, para que ele possa vir aqui bater esse papo comigo e tirar todas as nossas dúvidas. Então vamos lá. Fábio. Vamos lá, gente, boa noite, tá? Boa noite, Glória. Boa noite, Lourdes, todas as pessoas que estão chegando aqui nessa live, nesse momento. Oi, Fábio. Oi, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia. A gente está na mesma cidade, né? A diferença só de localização. Sim, na verdade eu estou no Brasil hoje. Não acredito que você está no Brasil. Eu estou em São Paulo e é véspera de feriado. Eu nem sabia que aqui tem tanto feriado, amanhã é dia de São Paulo. É verdade. Sim. 25 de janeiro. Nossa! E aí E a gente estava falando ontem e eu pensei que você estava aqui em Atlanta, né? Quer dizer, eu tô desde outubro no Brasil. Você está com bastante tempo, né? Você está gostando de estar aí com esse calor, né? Porque aqui tá Eu tô amando, porque eu vejo que vocês estão só reclamando, ai, -10, menos não sei o quê. Eu falei, ai, que frio. Nossa, Fábio, olha, eu vou falar uma coisa para você. Fazia muito tempo que a gente não tinha um inverno assim tão rigoroso. Sim. Mas estão falando aí, né? Assim, a televisão está mostrando que vai melhorar um pouquinho mais para frente. Eu espero que sim, né? Porque a gente não está preparada aqui na Geórgia para tanto frio, né? Do jeito que as pessoas que moram lá para cima, né, tem mais coisa. Mas vamos lá. Hoje a gente vai conversar
É um tema bastante interessante, porque eu acho, Fábio, obrigada por você ter Imagina. aceitado o meu convite e tal, fiquei muito feliz. É um conteúdo que eu acho que interessa não só para as pessoas que moram aqui, mas também as pessoas que estão no Brasil, porque dirigir no Brasil, muita gente dirige, mas tem gente que chega aqui nos Estados Unidos que nunca dirigiu no Brasil. Exato. E aí chega aqui e a gente vê a necessidade que você tem de dirigir para você se locomover, principalmente uma cidade como Atlanta, que é uma cidade grande, você nunca trabalha perto de casa, sempre você tem que se deslocar de um ponto a outro. Então, assim, vamos iniciar. Me conta como é que foi essa ideia fantástica de criar o Dirija Bem Atlanta. Vamos contar aqui para o pessoal. Vamos. Bom, primeiro, obrigado você pelo convite, eu amei. É a primeira live que eu faço como Dirija Bem. Eu já faço no meu Ai, que Instagram. legal! Sim, é a primeira Bacana. vez. Achei super legal porque é um ano que eu estou investindo muito em tráfego pago, em as pessoas conhecerem mais. Então, acho que essa live vai resumir muito, assim, o que eu venho fazendo e o que eu quero fazer esse ano. Então, eu estou iniciando com você, então eu fico muito Ah, feliz com isso. Muito obrigado. obrigada. E eu fico feliz também, assim, sabe, de estar iniciando junto com você. Isso é muito legal. Muito bom. E na verdade eu criei o Dirija Bem porque na época da pandemia eu tive que parar de dar aula de dança. Eu tenho um outro projeto aí Aham. na Georgia que chama BFF, que é Brazilian Fitness Fest. Então eu dava aula de dança, fiquei durante uns 3 anos fazendo isso. Veio a pandemia, não tinha como a gente continuar com as aulas. E aí uma amiga minha melhor amiga, Terezinha, ela falou assim: Ah, eu precisava de dinheiro, eu não tinha o que fazer. Ah, vai pra Lógico. construção, não vai? Aham. Ela falou assim: Você me ensinou a dirigir, eu venci meu medo. Por que você não posta nos grupos que você dá aula de drive e, e vê o que acontece? Lá vai ser uma pessoa só, você vai poder abrir a janela, tem mais segurança, usar máscara. Enfim, Claro. postei uma vez sobre. Nem era o Dirija Bem Atlanta, postei que eu dava aula de drive e tal. Tá. E desde então eu nunca mais. Poucas vezes, eu demorei acho que 3 anos para poder divulgar a segunda vez, assim. Porque de tantas pessoas, é uma Lógico. necessidade, como você falou. É. E as pessoas não tinham, ou tinham, assim, às vezes, não numa estrutura como a gente faz. Enfim, o povo foi passando um pro outro, passando, e já vai fazer quase 4 anos que a gente Olha que tá nessa do Dirija Bem. legal, né? Sim. Eu tenho visto, assim, eu tenho visto os teus vídeos com as pessoas dirigindo na highway, com toda a segurança, bem felizes. Porque, olha, Fábio, eu vou te contar, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu já dirigia lá em Fortaleza. Mas quando eu cheguei aqui, foi um dos meus maiores bloqueios. Eu acho que até muito maior do que o idioma, do Sim. que o inglês. Porque eu falava assim, bom, eu tenho noção, eu vou me virar, eu vou aprender e tal. Mas dirigir, eu falava Dava assim, eu vou medo. dirigir, mas eu não vou passar pela highway, Raiva. pelas autoestradas, pelas grandes rodovias. Mas como que eu ia me locomover numa cidade grande como essa? Eu ia perder muito mais tempo, né? E assim, ia ficar muito mais à margem de acidentes, porque na highway você tem aquele tempo e bom, você sabe melhor do que eu. Então, e aprendi, eu acho que foi até meu irmão que me ensinou, assim, que me deu umas aulas, a gente ia para o parque, ficava dando umas voltas e tal. Mas quando eu vi que você está fazendo esse trabalho, que você criou esse serviço, aí eu falei, não, isso é fantástico, porque eu conheci o medo de quem chega aqui e quer dirigir. Com certeza. Esse é um dos maiores medos pra gente que vem do Brasil, porque no Brasil a gente não tá acostumado com as highways, né? Com as estradas. A gente tá quando a gente vai fazer uma viagem, as BRs, Isso, para ligar uma cidade a outra. Mas aí nos Estados Unidos, principalmente em Atlanta, tudo a highway liga. Então você tem de qualquer ponto, se você quer chegar mais rápido, ou você quer algo, né, mais pavimentado, ou não quer ficar perdido. Porque como Atlanta também tem muito verde, a gente se perde às vezes nas ruas, é muito escuro pra gente que não tá acostumado. isso. Então, realmente a highway eu tenho para alunos que já dirigem ou que já dirigiam. Eu tenho específico só para quem tem medo de highway. Então,
tem dentro do pacote Aham, completo para o aluno que nunca dirigiu, tá. mas para quem já dirigiu e chegou e não consegue pegar raio, eu tenho alunos que me procuram e falam, eu demoro 20 minutos a mais, e 20 minutos aí é muita É coisa. muita coisa. Porque eu não pego a highway, porque eu vou para uns caminhos e vou não sei o que, eu ponho no GPS, então eu falo, não, a partir de agora você vai pegar o que você quiser, é raio, é estrada, é avião, você vai dirigir tudo, minha filha. Você vai tomar Então posse da sua vida. você de certa forma, você incentiva, né? E você otimiza esse tempo. Porque realmente é assim mesmo. Se você não usar quer dizer, a autoestrada, né, as rodovias, você vai perder muito mais tempo. E aí, lembrando, né, Fábio, para o pessoal, que aqui, por exemplo, aqui a gente tem muito esse stop, né, o stop sign, né, para você parar. Então, se você não faz highway, você vai passar por dentro das cidades e aí Milhões. você vai parando, parando, parando. Isso tudo leva tempo. Se você for imaginar um semáforo, né? Quase 2 minutos, eu acho. Imagina, você vai contando isso, quando você vê. Tem gente que tem que sair de casa 2 horas antes. Antes. Bem Aham. É. antes, né? Então, quando é que começa? A partir do contato que o aluno, que a pessoa tem com você. Aí você faz o quê? Você já começa com as aulas práticas ou você vai dar aquele suporte de Pela fazer os teórica. exames? Como é que é? Então, por incrível que pareça, a maioria das pessoas, elas me procuram mais para prática, né? Procura a gente pela prática, porque geralmente ou eles estudam por Tá. conta, ou eles. Eu tenho uma história interessante que tinha uma senhora que era a sexta vez que ela estava tentando fazer, e pela dificuldade do idioma, a gente não passa, a gente acha que sabe, mas não sabe, e geralmente as pessoas tiram a carteira quando chegam, então pior ainda, Entendi. com o idioma. Com o idioma, e aí eu lembro que foi a primeira vez que eu fui fazer uma aula teórica. Então, na verdade, o que eu fiz? Sentei com ela, pegamos aquelas questões todas que caem, e você acredita que ela passou de primeira? Ela ajoelhava, ela chorava, Ah, porque que bom. às vezes falta, eu falo para o aluno que chega com a Aham, dificuldade do idioma, para pensar o seguinte: tenta, óbvio que traduzir, né? Traduz lá no claro, seu claro. computador e tal, mas tenta assimilar o que a resposta quer, junto com alguma Que palavra que faz identifique sentido para aquilo, que faz. isso. Então, por exemplo, quando começa, start the rain, quando começa a chover, é onde Aham. o piso fica mais molhado. Então, toda vez que você vê lá que está perguntando sobre o piso molhado, você sabe que é quando começa, quando begin ou quando start the rain. Então, fazer essas conexões é importante. Por isso que nesse começo a tradução é importante, para que você ligue uma palavra à resposta correta. Então, assim eu fui criando a aula teórica, mas 90% me procura Mais mais a para prática. prática. Porque às Uhum. vezes a pessoa já chega aqui com uma carta, né, de habilitação, já chega com algum documento, ou então às vezes eu conheço gente que passou muitos anos aqui com os documentos, assim, tirou o Uhum. documento aqui para poder fazer e tudo, mas não tinha coragem de fazer o teste de direção, morria de medo, assim, Sim, não vou conseguir. E eu acho que também assim, né, a gente essa questão do idioma, eu acho que é muito também, e eu acho que a ansiedade, né, que você tem, você vai estar no carro sozinha, será que vai mandar eu parar? Será que vai mandar eu fazer aquela famosa baliza e tal? Só que depois que você está acompanhado de uma pessoa que explica, né, que está ali te acompanhando, eu acho que você se sente muito mais segura. Eu tive dificuldade, assim. Eu lembro que, nossa, eu tremia na hora de fazer o exame. E aí as pessoas falavam para mim, mas você dirige no Brasil há muitos anos, qual é o medo? Gente, é totalmente diferente, né? totalmente O diferente. brasileiro, ele acaba deixando você mais à vontade, mas você tá com um cara ali, uma mulher, um homem, você não sabe quem é, tá ali com aquela, né, um documento na mão e fala, né, go ahead, aí você tem que... Então, quando você começa a fazer esse trabalho, você sente que as pessoas ficam mais tranquilas, mais seguras Sim. para seguir em frente. Sim, com certeza. Eu acho que assim, são várias questões, né? Eu acho que primeiro a gente coloca muito medo. A comunidade brasileira coloca muito medo em relação a drive e tudo mais. Eu sei porque tem alunos que falam assim: "Ai, mas o melhor é não fazer em Marieta. O melhor é não fazer em tal lugar". Eu falo que
se preparando com o Dirija Bem Atlanta, onde a gente vai te dar a prova do começo ao fim, o que você tem que fazer, e inclusive em inglês, tá? As Tá. últimas aulas todas nossas são todas em Para a inglês. pessoa já A ir gente acostumando com as perguntas. vai saber sair, fazer, baliza e tudo mais, porque eu falo, felizmente a gente está em outro país que a gente precisa de saber o inglês. Então, ai, Fábio, vai estar comigo? Estamos treinando como se eu não tivesse. Se no Hello, tem alguém carro aqui falando tem hello. a Cícera, que Ela é foi minha sua aluna, né? aluna? A Cícera, o Alan falou hello também. O Alan é o que cuida do meu tráfego pago, Ah, do Dirija legal. Bem. Boa noite, tá, pessoal? Obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Então, você já dá até essa orientação Tudo em de inglês. expressões em inglês, que é para a pessoa já ir se familiarizando, né? Assim, Porque a ouvindo. maioria, assim, 95% do meu público não fala inglês. Então, Tá. é uma necessidade de eles saberem todos os comandos em inglês, porque vai deixar eles mais tranquilos. A gente fica nervoso. E eu sempre falo com o aluno, não tem milagre. Você aprendeu até onde você aprendeu, porque tem aluno que quer que a gente faça milagre. Vem, olha, eu tenho prova daqui 2 semanas, eu nunca dirigi. Eu falo, olha, infelizmente, e quer fazer uma aula na semana. Então ela quer fazer 2 aulas e já passar. Então eu falo Tá, para ela. entendi. Mas aí tem que ter a prática, né? Porque também estou entendendo o que você está querendo dizer. É porque às vezes eles querem que a gente faça milagre com pouco tempo. Então eu falo assim: a prova, ninguém lá tá querendo que você não passe. Eles estão lá para cumprir o trabalho deles. Então Exatamente. entregue o que você aprendeu, até onde você aprendeu. Tem aluno que é super ruim nas aulas, não tá, ainda precisa se desenvolver, mas chega lá e passa. Por isso que eu falo para aluno, passar em teste de direção não quer dizer que você saiba dirigir. Às vezes é sorte, E às vezes é um instrutor. também porque é toda uma. Eu entendo que é toda assim Tá tudo vamos dizer, é prontinho. É tudo cumprir. prontinho, já é todo instrumentado, vamos dizer assim, né? Uhum. Que é Você vai diferente do seguindo dirigir isso. na rua, que cada momento é um flash, que cada momento é um carro que vem, um olhar, você tem que estar sempre atento. Então eu falo, passar em teste, porque tem aluno que passa no teste, me abandona. Aí passa um tempo, Fábio, não estou conseguindo não estou conseguindo estacionar. Fábio, não estou conseguindo pegar raio. Entendi. Então, porque não termina o curso completo, Mas entendeu? Precisa você acha que nesse ponto é a pressa de ter a carta de habilitação, assim, para poder dizer, olha, eu estou dirigindo? Porque é muito importante você saber cumprir todos esses passos, porque apesar de ser um trânsito aqui em Atlanta bem organizado, com sinalização, né, muita sinalização, mas as pessoas aqui dirigem muito rápido, você não acha? Exato. A É bem gente tem, a gente fala pressa, né? Todo que no mundo tem Brasil a pressa. gente aprende o dirigir defensivo, né? Que é aquele o quê? Eu vou parar mais longe, eu vou acelerar menos, eu vou estar sempre me defendendo para que se algo acontecer, eu tenho tempo para Tá. resolver. Nos Estados Unidos, eu não sei porque não tem essa cultura da autoescola que é obrigatória. Então, geralmente é de pai para filho que vai passando, né? Os pais que vão Exatamente. ensinando os filhos, os tios, whatever, né? Aham. Então, acaba que a gente fala que nos Estados Unidos tem uma direção ofensiva, que é aquela, você pode ver, eles brecam sempre em cima, eles aceleram e ficam em Nossa. cima, eles cruzam para a esquerda ou para a direita, tanto Tem faz. Então, gente que não usa sinalização, vai dobrar para a nenhuma. esquerda, não usa, você não sabe. A gente tem que conviver com tudo isso. Você falou uma coisa muito legal, que realmente você me chamou a atenção agora, porque eu nunca vi assim esse serviço completo de ensinar. Normalmente é a família mesmo, né? Os adolescentes que os pais ajudam, as meninas quando vão entrar na faculdade. Então é bem direcionado, assim, uma coisa bem. Já no Brasil, eu acho que é até obrigatório, não é, É Fábio? No Brasil, obrigatório. você fazer Uhum. tantas aulas, não é? Você não pode tirar a sua carteira se você não tiver a aula de CFC, né? Que é o que a gente, vou fazer o CFC, que é o cursinho básico, que é obrigatório, você tem que ter não sei quantas horas. E deveria ser aí também, né? Aí só é obrigatório para os 16, 17 anos,
que chama Joshua Law, que é uma, né, que fizeram essa questão para os Certo. adolescentes, mas nada que você não faça na internet, online e imprima seu certificado. Então, tudo aí é muito online ou individualizado, então É não por tem isso essa que a gente passa preocupação. cada uma, né, Fábio, na prática, né? A gente Passo. passa. Olha, gente, é você, o trânsito aqui. É Esse, acidente toda hora, né? a gente tem que estar alerta o tempo todo. E principalmente por uma das maiores dificuldades que eu vejo, Fábio, é dias de chuva, por exemplo, porque as ruas são escuras. Não dá para ver, né? Não dá para enxergar. Não dá para enxergar direito, não estou falando só porque eu uso óculos, não. É as Aham. pessoas que não têm óculos, elas falam isso. As ruas são escuras, se você sai muito cedo da manhã, as ruas são escuras. Então, assim, você tem que estar atento o tempo todo. E aí, essa orientação do teste, você falou que você dá orientação em inglês. Então, seria, entra no carro, faz... Eu fiz o meu faz muito tempo, né? Assim, a gente só renova só a questão da vista e tal. A gente só faz o teste uma vez, né? Então, Aham. assim, vamos lembrar aqui para o pessoal como é que é feito esse teste, o teste Processo. prático. Tem. O teste prático ele funciona assim. Primeiro na Geórgia, tá? Porque Cada estado cada estado é uma tem o coisa, seu certo? jeitinho. A maioria copia a Geórgia, então é igual da Geórgia. Então, basicamente, a primeira coisa que eles vão querer saber são algumas funções do carro. Todo mundo acha que eles só estão vendo se você sabe o inglês, se você sabe os lugares, mas na verdade, eles estão verificando se o carro está em boas condições. Então, eles pedem para você pôr seta para a esquerda, pôr seta para a direita. Entendi. Eles vão para trás do carro para poder ver se tem Tá a tudo luz de funcionando. freio, se está tudo funcionando. Após isso, o instrutor vai entrar no carro e ele vai fazer o primeiro percurso, que é o percurso do pátio. No pátio, o Tá. que eles vão avaliar? Já se você dá seta, no próprio pátio tem alguns stops, então se você faz o stop corretamente. Para quem já chega dirigindo e fala, tá tudo bem, o stop na América ele é obrigatório e ele é sempre obrigatório antes da placa. Então você Isso. chegou lá, parou antes da placa. Quando parar totalmente, que você sentiu que deu a paradinha, você conta 3 segundos. 1, 2, 3. Olhou, aí você pode ir. Tá? Então o pessoal acha que é contando os 3 segundos chegando. Eu já fui pego 2 vezes por causa de stop quando eu cheguei. Ninguém me avisou. Eu achava que era um stop igual ao do Brasil, que você dá aquela. Vai chegando, paradinha, já E já vai vai. seguindo. Não. E às vezes a polícia tá ali atrás vamos dizer, não é Sempre expressão, né? tá. Tá ali de Sempre. trás das plantas, né? De trás das moitas, vamos dizer, e vem, pega você na E hora. eu peguei, eu não Principalmente sabia que stop. também a polícia fica com a sirene quietinha, mas com a luz ligada e que você tem que parar. Aí minha amiga falou assim: Nossa, mas tá há tanto tempo essa luz aqui atrás. Eu falei: mas ele tá aí faz tempo. Então você tem que parar. Vai pra... Meu, eu fiquei rodando com o cara há muito tempo, eu não sabia. Então aí eu parei, ele, nossa, mas por que você não parava o carro? Eu não sei o que, eu falei, porque eu não sabia. Então é complicado. E é melhor, Depois, às vezes, é melhor até você até explicar, né, a sua falta, porque eles até entendem, né? Melhor do que você dizer uma outra coisa, sim, inventar uma outra coisa, porque eles percebem, principalmente quando eles sabem que é estrangeiro. com Né? Então tem isso certeza. também, porque na verdade, né, Fábio, a gente tem que concordar que a maioria são muito educados. Né? Sim, Então, quando sim, sim, sim. eles param, eles perguntam especificamente. Eu já fui parada uma vez, foi muito interessante. Eu ia ter uma festa na minha casa e eu tinha feito uma encomenda de comida, né, de sanduíche, alguma coisa assim. E aí, gente, os convidados já tinham chegado na minha casa e o que eu estava indo pegar, Fábio, atrasou. Então eu vim assim, sabe, Voando, naquela rua assim, voando. voando, entendeu? Para trazer a comida As para servir na minha comidas. festa. Gente, eu vinha correndo, as bandejas de tudo, tava tudo atrás do meu carro. A polícia me para. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que que eu fiz de errado? Mas o meu foi velocidade, né? Claro. Olha, você acredita que eu tive tanta sorte? Isso não acontece todo dia não, tá, gente? Aí, quando ele veio, que ele perguntou, senhora, por que a senhora estava correndo tanto? Eu não tive outra. Eu contei para ele, eu disse, olha, eu tenho uma festa na minha casa, mas não vou fazer isso não, Inclusive, tá, quer gente? uma Porque pode não dar coxinha? certo.
Mas olha, tava cheio de coxinha, de salgadinho atrás. Aí eu falei, olha, eu tô com a comida toda aqui atrás. Aí ele olhou, né, assim, viu lá um monte de bandeja. Aí falou assim, olha, da próxima vez a senhora tenha cuidado. Aí foi me dar aquela lição de moral. E eu só, sim, senhor, desculpe. Aí ele falou, siga, senhora, mas dirija devagar. Gente, olha, eu cheguei em casa e falei, eu quero um copo d'água. Ficou Porque a nervosa. multa aqui é caríssima, né? Tudo É, é muito caro, né? Assim, de multa de trânsito. Mas são coisas que a gente tem que evitar, né? A gente tem que sim, com obedecer. certeza. Então, aí no pátio, pra gente finalizar, o que que eles vão pedir? Primeira coisa é você saber andar de ré. Então, eles vão pedir logo para você entrar no circuito de prova, andar de ré. Depois que fez a ré, a nossa famosa baliza, que é o paralelo, né? Parallel parking, que é entrada entre dois carros de costas. Tá, Depois disso, vai ser o reverse parking, que é o quê? Entrar de costas tá. numa vaga normal, entrar de costas. Passou. Fábio, o que que não passa no teste? Bateu no cone, pode ser que eles tirem bastante nota, mas você pode continuar a prova. É, Derrubou o cone, para na hora, você não continua, nem sai pra rua. Então, essas duas coisas fazem com que você não consiga já direto passar. Passou daí, você vai pra rua. tá. O que que eles vão fazer? Eles vão dar uma volta no quarteirão. O que que eles vão ver nessa volta no quarteirão? Velocidade, se você respeita a velocidade da pista. Mudança de pista, se você consegue fazer para a esquerda ou para a direita, Certo. fazendo a regrinha que nos Estados Unidos é obrigatória, que é queixinho em cima de ombro. Então você tem que dar a seta, verificar o ponto cego, que chama blind spot, depois olhar de novo, e aí, isso é tudo muito rápido, parece devagar, mas é dessa forma que parece que não, eu falo para meus alunos, às vezes elas vão olhar e a gente no Brasil não é acostumado com É, isso, e deveria por causa das claro, motos, né? claro. E aí as alunas fazem assim, elas põem a seta, elas olham no retrovisor, elas vão olhar e lá ficam. Eu falo, não é o Rei Leão que vai passar aquele bando de animal, não, olhou, já É, volta, a olhada é é, para frente. Eles vão avaliar também a questão. Eles passam geralmente por uma escola, então, se você respeita o limite da área escolar, que é 25 milhas por hora, certo. e entrada no pátio, setas, né? Setas também, entrada no pátio e estacionar de frente. A prova só termina quando você puxa o freio de mão e aí ele entende que você realmente terminou. Se passar na prova, você vai entrar lá de volta, vão chamar pelo seu nome, você vai fazer o pagamento, que é $20, e vai Boa pegar a sua folha. pergunta, que isso aí o pessoal ia querer Todo saber mundo mesmo. Tá, pergunta, exato. Você só paga se você passar. E aí você vai receber uma folha, que ela tem validade de 30 dias, porque óbvio que chega em uma semana, nem isso às vezes, dependendo às da vezes poucos localidade, dias você já e você recebe. recebe a sua drive license, né? A sua Aham. carteira. E a gente tem que lembrar, né, Fábio, que a Drive License aqui nos Estados Unidos é um documento super importante para quase tudo. Né? Assim, Hoje em dia, eles te dão duas opções. Se você quiser pagar só a drive license, ou se você quiser pagar ela como documento oficial. tá, A Drive License, ela já é válida como documento oficial. A diferença é que se você pagar esse outro, ele tá como ID. Ele tá escrito como identificação sua. Mas não quer dizer que se eu não tiver essa, não há uma identificação. A Drive também vale como um tipo de documento de identificação. É que tem gente que prefere ter ele para tudo, assim, né? certo. E são cobradas duas taxas Então, ou só uma? diferentes são. Uma é $20, eu acho que você paga mais $10 para ter o ID também, se você quiser que venha a Drive e a sua identificação. Certo. E quando que a gente tem que renovar? Com quantos anos que tem que renovar a Drive License? A Depende carta de do seu, habilitação. depende do seu status Tá, imigratório. Vamos supor que eu sou um turista, eu tenho 6 meses. Geralmente a imigração dá 6 meses de turista. E aí eu pego, cheguei, gente, não adianta. Vocês podem querer fazer inglês primeiro, querer trabalhar é, primeiro, querer fazer o que quiser primeiro, mas a prioridade nos Estados Unidos e falando em América e Georgia é a Drive. Por que, Fábio, você? Porque é seu business? Não.
Por quê? Porque tem um tempo que você Isso, tem de status. inspiração, é verdade. Infelizmente, a maioria dos meus alunos acabam ficando sem status, né, nos Estados Unidos, e eles acabam que, se eles não têm a Drive da Georgia, eles vão ter Aham, que fazer o processo inteiro em outro estado, ou seja, pagar muito certo. mais do que US$ 20. Então, eles tendo a Drive já da Georgia, eles conseguem só transferir para outro estado que aceite pessoas sem status. Então, não precisa Entendi. fazer todo o processo lá. Então, eu sempre falo, a prioridade é a É. Drive. A prioridade é a Mas, Drive. olha, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, falaram isso para mim. Assim, a primeira coisa que você tem, não se preocupa com outra coisa, porque sem a Drive License vai ficar muito difícil. Não só para dirigir, mas para outras coisas também. Porque todo lugar Pede que você vai, Drive. Fábio, você tem a sua Drive, tem que tirar a cópia da Drive. Você E vai o que eu abrir uma falo para conta no aluno, banco, tudo. tudo. O que eu falo para aluno, ficar andando com passaporte é complicado, porque perdeu, é uns cento e poucos dólares. Tem que mudar toda a sua documentação, tem que esperar. Isso. Então, assim, chegou, faz a drive, você vai pagar US$ 20, você ainda vai estar válida para fazer. Então, o turista, por exemplo, eu cheguei em janeiro, vai valer até julho minha drive. Ah, Fábio, mas aí e depois disso? Depois disso ela não está mais válida e você precisa renovar. Se você ainda tiver o status válido, eu, por exemplo, renovei o meu turista, vou ficar mais 6 meses. Você Certo. precisa ter uma carta da imigração mostrando que você já aplicou. Aí a DDS, né, que é o Uhum. Departamento de Drive, ele vai te dar mais 120 dias, 4 meses a mais de Drive, para que eles tenham o tempo de resolver o seu caso, que é o caso da imigração. Fábio, se passar disso, se você não receber uma carta da imigração, você não consegue tirar a drive. Então você precisa esperar o seu processo. Mas cada caso é um caso. Cada Por caso é exemplo, o um Green Card. caso, é O verdade. Green Card. O Green Card é de acordo com a validade do Green Card. É. Geralmente eles dão o de 2 anos, eles dão 1 a 2 anos de validade a sua drive. Tá? Mas Aham. não tem erro nenhum para renovar. É só você ir lá preencher tudo de novo. Você faz da própria sua casa, eles mandam para você. Então é bem tranquilo renovar quando você está com o status legal, assim, legalizado, né? Tá. E quando a pessoa, vamos aqui para explicar para as pessoas melhor, vamos explicar quando a pessoa não passa naquele exame, no exame prático. Quando não Quantas vezes passa, ela pode fazer? Quanto tempo? Né? Porque tem. quando- Tá, tem regrinhas mesmo, é chato isso. Quando ela não passa a primeira vez, ela aham, pode automaticamente já fazer no dia seguinte se tiver vaga. Ela pode, não passei, já agendo a próxima data, venho e certo. faço. Não passou a segunda vez. Precisa esperar 10 dias para que você entre no sistema e faça, tá? Não passei a terceira, mesma coisa, mais alguns dias. Eu sempre falo para o aluno ficar esperto entre 7 a 10 dias depois, você já vai estar liberado no sistema para que você faça, tá? Mas geralmente, assim, eu tenho aluno que não. Ó, hoje passou um aluno, Tá, o Mamadou, ele é africano e ele fala português, que ele deve ter morado em algum lugar da África. Ah, não, ele morou aqui no Brasil durante 6 anos, então ele tá. aprendeu português. Ele já era a quarta vez que ele não passava. Fábio, mas o que acontece? Vocês ensinaram ele? Ensinamos. O que acontece foi a língua. Não adianta. Ele tem muita Ah, dificuldade. entendi. Ele fala uma língua que eu não sei se é crioulo, qual é a língua que ele fala. Tá, Ele sabe português, mas a pessoa está falando inglês. Ele acabou de chegar na América. Então ele entendi. ficava muito nervoso, ele não entendia. Eu falo para aluno, não entendeu? Duas perguntas. Can you explain again? Você pode explicar de novo? Can Isso. you repeat again? Você pode repetir, por favor? Can you speak slowly? Você pode falar devagar. Não adianta no trânsito você querer mostrar serviço, sendo que você não sabe e não está segura no que vai fazer. Vai dar errado. É. Né? Então eu Outra sempre coisa falo. também, eu estou percebendo que você não, então você não trabalha, não é só com os brasileiros, você também trabalha com outra comunidade, com A outras gente tem pessoas, tá? 95% é brasileiro, Mas tem tá? outros estrangeiros também que Ou filhos precisam de do serviço. brasileiro, Tá, ou hispano, ou que fala espanhol. tá, Porque geralmente o hispano, ele vem pelo brasileiro. Ah, eu já trabalhei, ou é helper,
ou trabalhar na Tá. construção junto com algum brasileiro, eles sabem de mim, e aí eles pegam e falam, ó, tem lá. Então a gente fala bastante em espanhol nas aulas também. E filho de brasileiro, que está fazendo 16 anos, 17 anos, mora aí nos Estados Unidos, nasceu nos Estados Unidos. Aí os filhos de brasileiro preferem que a gente fale mais Porque inglês com eles. eles entraram na escola, aprenderam inglês e tal, tudo bem. Até entendo isso aí. Aham. Então, é legal porque você tem, assim, uma vasta experiência, né? E a tendência é conhecer, porque é um mercado que eu acho, tá, Fábio, que está Ferve, né? crescendo muito, assim. Uhum. Eu fui ver, assim, as estatísticas, né, aqui da Uhum. Diódia. Nós temos 83% de pessoas que dirigem. Gente, é É muita gente. muita coisa. Apenas 6% da população pega trem, porque o trem fica naquela área, né, central de Atlanta, mas para todo lugar que você vai. E esses 83% a gente tem que pensar que a maioria das pessoas é uma pessoa por carro. Exatamente, Uma porque pessoa eles não andam com por ninguém. carro, né? Aham. Eu vou trabalhar todo dia, eu vou sozinha no meu carro. Não tem como eu dar carona pro meu vizinho, porque para onde eu vou, meu vizinho não vai. E assim, Aham. e a maioria das pessoas é muito raro você trabalhar perto da sua casa. Não me pergunte por quê. Porque a cidade é muito grande, é muito Não, espalhada. ninguém anda a pé, né? Ninguém Ninguém anda a pé, todo mundo anda a pega pé, carro. é muito Uhum. difícil. Então, olha só o percentual. Eu fiquei assim, nossa, eu achava que era muita gente, mas quando eu fui ler um pouco assim com relação às leis básicas de transporte e tal, da Grande Atlanta, eu digo 83% é muita gente. Se você for olhar para o lado, né, todo mundo no seu Todo carrinho. mundo dirige. E o engraçado a gente vê, né? Quando eu cheguei aí, eu trabalhei como house cleaner um tempo. Tá, Você vê que nas casas do povo tem 4, 5 carros. Aí isso. você pergunta, quantas pessoas moram aqui? 2. Aí você fala, 5 carros para 2 pessoas? Não faz sentido. Eles gostam de dirigir, tudo é carro, né? Eu Tudo é falo que eu me carro. sentia É. assim, claustrofóbico, porque tudo aí é dentro de carro, dentro de casa, dentro de não sei o quê, tudo a gente é É dentro, né? interessante falar para o pessoal que é tão importante você dirigir bem e você saber as leis do trânsito, porque muitas vezes você passa. Eu já trabalhei que eu dirigia mais de 1 hora para chegar no trabalho. É Então, isso. muitas vezes assim, até é uma coisa, até uma estatística ruim a gente falar isso. Mas às vezes eu comia no carro, dirigindo, Total. né? Claro, o carro, quando é automático, você tem mais facilidade, né, Fábio, de você se locomover dentro do carro. Então, às vezes, aquele trânsito parado, né, de highway, aquele trânsito parado de autoestrada, aí você Vai lá pega e um café, come. você toma ali um café, você come alguma coisa. Então, quando eu cheguei aqui, eu achava muito estranho isso. Essa coisa de você, o carro, você ter tudo, né? Então, você tem a água, você tem seu café, É você uma tem casa, é uma é uma mini casa, casa, é uma versão da sua isso. casa. Deixa eu ver aqui. A Nilda está falando. Eu estaria ferrada se tivesse que dirigir. Não pego um carro para ir a lugar nenhum. Nilda, amiga, eu ia ter que te dar uma carona, então A te Nilda levar para os mora onde? Em lugares. A Fortaleza? Nilda, não, a Nilda mora em Recife, Em Re- mas ela vai muito para Fortaleza. Mas tem Nilda, mais. vem pra Atlanta que eu vou te ensinar a dirigir. Você vai dirigir pra tudo quanto é Você lugar, está mulher. vendo aí, Nilda? Olha o convite do Fábio, que maravilha. Eu falo porque as Não, mas mulheres olha, gente, dizem. isso, o Fábio, o que você está falando é uma coisa muito legal, o seu trabalho. Eu te parabenizo, porque, gente, olha, você só é alguma coisa aqui quando você dirige. Desculpa falar desse jeito. Porque, veja bem, se você não dirige, você vai ficar esperando por quem para te levar para trabalhar, para te levar para ir no supermercado. Boa noite, Rose. Boa Obrigada por você estar noite, aqui. Rose. Como é que você vai fazer? Porque tem supermercado perto da sua casa? Tem, 10 quarteirões da sua casa. Você vai no frio no supermercado? Como é que você vai trazer suas compras, Carregar. carregar suas E compras? A gente fora vê, né, isso, o Fábio? Acontece. americano não anda a pé. Você já tentou andar a pé perto de regiões tipo. Se tirando Atlanta, que é bem central, e às vezes as pessoas andam a pé, em Tem Marietta, por exemplo, que é onde tem a maior comunidade comunidade brasileira, brasileira, isso. tenta a pé, o povo buzina achando estranho. É um alienígena ali andando no meio daquelas árvores, daquelas
daquelas avenidas, né? Então, eu falo, fora isso, e depender, né? Eu acho que o meu maior papel de ter criado esse business, ter continuado, eu nunca pensei em ser. Eu falava assim para as alunas, eu nunca pensei em ser o instrutor barrigudo de autoescola, né? Que geralmente é um senhor que tá ali e tal. Mas eu continuo muito porque o que mais me motiva é empoderar mulheres, empoderar Principalmente as pessoas, mulheres, é o que eu te falar, né? Porque principalmente as mulheres, porque tem que dirigir geralmente a os mulher. filhos, tem que fazer supermercado, tem que trabalhar, é muita Não, coisa. e tem que. Primeiro, porque as mulheres? Porque as mulheres é o índice maior que não dirigem, por vários motivos. Machismo, Ah, às entendi. vezes morava no Brasil e tem a questão de tem transporte público, eu moro perto. No Brasil tem tudo perto, né? Você Claro. anda a pé, você É. socializa. Aham. Então, mas empoderá-las e principalmente não fazer com que elas sejam independentes nos Estados Unidos, porque depender para qualquer coisa, eu tenho alunas que dependiam para ir comprar alguma coisa no mercado, para ir levar o filho passear, para ir num médico. Então, você ser independente, Isso. falar. Tem alunas minhas que falam assim: eu parei de brigar com meu marido por causa de você. Eu falo, por causa minha, o que eu fiz? Porque hoje eu brigo, ele começa a falar, eu falo, vou dar uma volta. Aí sai com o carro dela, Vendo? põe Olha aí aqui, a independência. Isso põe mesmo. aquele som, respira um pouco, volta. Quando eu volto, eu finjo que nada aconteceu, a gente se beija e tá tudo certo. Falo, tá vendo? Dirija bem ainda. O Dirija Bem tá até salvando relacionamentos agora com essa coisa de dirigir. Legal, Fábio. Outra coisa também, especificamente em Atlanta, tem muito parque, tem muito lugar bacana. Então, às vezes, dirigir também é um prazer, você não Sim, acha? sim, As paisagens são exatamente. belíssimas. Nos Estados Unidos a gente tem a gente adquire uma mania de querer viajar de carro, porque os americanos Eu fazem amo, muito eu isso. adoro. Então Gosto a muito. gente vai para Nashville, a gente vai para South Carolina, a gente vai para North Carolina, a gente vai muito para Flórida de carro. A Isso. galera vai de Orlando a Atlanta, dá umas 6 horas, 6 horas e meia. E é Então é uma perto. viagem maravilhosa, né? Uma E viagem com estrada muitos pontos de boa, você vai apoio, olhando paisagem. as estradas assim, tapete, tudo muito seguro. Só tem que ter cuidado, porque um estado para o outro, as leis são diferentes. Muda, Então, exatamente. assim, às vezes é muito importante, né, Fábio, a gente obedecer as sinalizações, principalmente de velocidade, porque aqui é uma coisa muito séria. Stop sign, você parar, que você falou no começo da live, e também com relação a você saber qual que é As a leis ali, a velocidade. sinalização. Uhum. Entendeu? Porque às vezes você tá na estrada, aquela estrada assim, tapete, aí você Você tá vai, ouvindo quando uma. você vê, meu Deus, eu tô a 160 milhas. Eu falo, Isso. Aí de repente, né? Aparece lá aquele eles anúncio com a surgem. luz Eu e falo eles que surgem. Gente, eles surgem. A gente não sabe de onde. a polícia nos Estados Unidos é igual quando você bate num motoqueiro no Brasil, que surge motoqueiro por tudo quanto é lado. Eu falo, de onde veio? Do asfalto, gente? É igual a É polícia nos impressionante. Estados Unidos. Eles sabem os pontos estratégicos, então aqui você tem que andar assim, bem, né? Na Assim, risca. sempre na O que eu falo risca. é É isso assim, ó. mesmo. Não tem como você ser pego nos Estados Unidos se você cumprir regras. Em tudo. No trânsito é a mesma coisa. Verdade. Cara, é tudo muito bem sinalizado. As velocidades são muito bem adequadas. 65 milhas está ótimo para uma highway. É, Entendeu? Tudo é bem tá pensado. mesmo. Eu tenho um exercício, eu não sei se você conhece, mas eu faço um exercício com as minhas alunas que é o seguinte: elas têm muita dúvida do speed limit, né? Quanto que é o Tá. limite? Eu falo que existem. O meio, qual que é? Avenida, 45. O que que é uma avenida? Powers Ferry, Terra Mill, que são ruas em Marietta, que são umas avenidas. Como eu São sei que é avenida? mais largas, tá? Mais largas, trânsito que vai e vem e comércio. Tá. Então, 45 é o seu básico. 35 Certo. são dentro de ruas, eu falo que são ruas, uma que vai, uma que vem, que são ruas normais, que tem ainda a divisão da faixinha, e 25, 10 a menos são aquelas que não tem divisão nenhuma. É uma que vai, uma que vem, geralmente dentro de condomínios. 25, mini rua. 35, rua. 45, avenida.
55 mini highways, 65 highways. É. A mini highways é tipo a 120 em Marieta, Aham. que é uma Bem, highway, mas ela não é, ainda não é não é uma tão grandona. grande quanto. Não Porque é tem umas, né, Fábio, que tem assim 6 linhas de um lado, 6 do outro. Aí qual que seria, por exemplo, na 75 norte ou south? 75 é uma interstate, ela liga dois estados, Isso. então ela é 75. Se fosse uma highway que você vê que é uma estrada, mas que não liga estados ou que não liga uma cidade a outra, é dentro da cidade uma highway, né? Igual em Marieta, a 120, Tá. 55. Tá. E no caso da 75 ou da 400, que estão mais próximas da cidade de Atlanta, qual que seria a velocidade? Eu estou te Todas perguntando para 60. poder responder aqui para o Sim, pessoal. perfeito. Todas 65 milhas por hora. Tá, você Todas. pode ultrapassar 5 Pode. milhas? Até 5 Até 5 milhas a milhas você mais, pode. exatamente. E eu falo para o aluno a mesma coisa que você falou: 5 milhas a menos, você tá ok. Ficar descendo muito, mas eu vou ficar na direita. Mas trânsito de highway Não não pode descer muito. pode, é Então, verdade. é 65, tenta andar entre 55 e 60 no máximo 55. Porque Se senão não, fica o trânsito tá, porque é rápido, né? Na vai, autoestrada é muito flui, rápido. flui. Flui, isso mesmo, a palavra é essa. Aí de repente, né, tem um carinha lá, ele tá atrapalhando todo mundo, aí a polícia já para ele para saber o que tá O acontecendo. que está Ainda tem acontecendo? isso Então, também. Por que você tá, né, fazendo a metade do que é exatamente. E você legal? atrapalha, né? Você acaba atrapalhando o trânsito em vez de fluir, né? E é isso mesmo. Aham. Tenho uma pergunta aqui que é quais são as maiores dificuldades enfrentadas pelos brasileiros? Mas eu acho que você até já respondeu, né? Você falou com relação a entender melhor o idioma, fazer o exame logo que chega nos Estados Unidos, não perder tempo, que é uma coisa super Uma importante. necessidade, não é um luxo, é É necessário esse termo. necessidade, isso Sim. mesmo. E eu acho que a maior dificuldade que a gente precisa acabar assim, na nossa comunidade é brasileiro colocar medo em brasileiro. A gente precisa tirar isso. E a Drive é o grande tabu. São tantas coisas faladas, tantas Mesmo, né, Fábio? ideias que não são reais. Então, assim, você não sabe inglês, você não sabe buscar isso na internet, busque alguém que conheça. Busque o Dirija Bem, como outras que tiver, Claro, você porque falou, né, que você já ensina umas frases, você já tem assim especificamente a explicação, a pessoa pode ouvir, porque e isso não é muito também de querer aprender, né? e nem só por isso, eu acho que também a questão de o que de fato eu preciso, quais documentos eu preciso para tirar drive. Preciso ir aqui, preciso ir ali antes. Como que é a prova teórica? Quantas questões são? Quanto tempo demora a prova teórica? A Certo. prova prática tem tempo? Tem gente que sai correndo para fazer a prova, não passa. Por quê? Ai, meu Deus, estou desesperado, eu tenho que mostrar. Não, não tem tempo a prova. Eu posso fazer a prova em 20 minutos, em meia hora. O que não pode é não entender o que está sendo pedido. Então, eu Tá. sempre falo que tem tantas questões que se fala. O de Marieta, eles são mais. Eu estou entendendo o que é que você está querendo dizer. Exato. Acaba provocando nas outras pessoas uma experiência que você teve, e aí essa experiência pode ter sido positiva ou negativa, e aí você repassa para outra pessoa. Mas aí também cabe, né, a quem está querendo fazer o exame. Orienta. A gente tem que não ficar muito sugestionado. Sim. Quando eu fui fazer meu exame, eu lembro que me falaram me falaram que o exame lá no computador, isso eu estou falando de muito tempo, né? Então, assim, Aham. mas você toma cuidado, tá? Porque o exame do computador, se você não prestar muita atenção, Ele aí você, pronto, fecha. aí fecha, você não faz mais, não sei o quê. Eu não sei o que aconteceu comigo no dia, mas quando a moça falou que eu tinha passado, eu fiquei assim olhando para ela, eu É passei, certeza? sabe? Você tem certeza? Aí ela já veio, já encaminhou para eu fazer uma outra coisa. Então, às vezes, assim, é um tabu mesmo, né? Eu acho que. E olha, gente, se você chegou até aqui nos Estados Unidos, não dá para voltar atrás, não, porque daqui para frente é aprender. A gente tem que tirar esses Exato. medos, tem que tirar essa coisa do impossível,
porque é a chance que você tem de ter um documento, de você dirigir, de você ter a sua independência, de você conseguir um E trabalho eu, melhor. isso é legal você falar, porque assim, eu tenho bastante aluna que tá 20, 25 anos na América e nunca tinha dirigido. Eu conheço pessoas também que estavam há muito tempo e nunca tinham E dirigido. aí eu falo, nossa, que legal, assim, Fábio, eu tô velha. Fábio, dá ainda para eu aprender. Aprendizado é pro resto da vida. A Isso gente mesmo. nunca tem um tempo. Eu falo que a primeira coisa que o aluno me procura e fala, eu tenho medo, mas quero aprender, eu falo, esse já é o sinal verde para mim. Porque ele vir até a mim, pode deixar que depois eu capto. Não tem um aluno assim que depois que a gente fez o trabalho ou começou o trabalho, que ele não se empolgue e fala, ai, tô cada vez mais, tô cada vez mais. Não é Então legal eu falo, isso? É bacana. muito legal. E eu recebo cada mensagem, assim, de gratidão mesmo. Assim, eu falo que é um trabalho de gratidão, você ensinar qualquer coisa, não só o drive, mas trazer conhecimento para uma pessoa. O Fábio, o que que causa o medo de dirigir? O medo de dirigir ele é causado, como qualquer outro medo que a gente tem, pela falta de conhecimento. Quando eu não sei para o que aquilo serve, como aquilo Certo, funciona, gera ansiedade, gera medo. claro. Eu sempre dou o exemplo. A maioria dos meus alunos são house cleaners. Eu falo, lembra a primeira vez que você entrou numa casa para limpar? Aí ela fala, um caos, não sabia aonde começar, Certo. quais produtos usar. Fala, é exatamente a sua primeira aula de drive. Hoje, você limpa de olho fechado? Ah, hoje eu já entro Já fazendo becando, já falo. tudo, É né? Já sabe exatamente a por mesma onde coisa começar, por dirigir. onde terminar. É Entendi. isso. Então, por quê? Porque ela aprendeu e porque ela repetiu. O aprendizado, ele só fixa na nossa cabeça com repetição. Fábio, o que a gente vai fazer se eu não estiver sabendo fazer curva? Vamos fazer 395 vezes curva. Ah, tem aluno que faz assim pra mim. Ai, mas eu... Mais nada. Vamos lá, sorriso no rosto, aprender. Eu sou bem chato. As pessoas falam que gostam de mim porque Mas eu deixo você, pelo que eu vi dos teus vídeos, você é bem positivo, assim, você é sempre, bem estimulador. Então, sempre. isso é legal também, né? Eu O falo que chato eu, que eu você fala, falo que porque eu você tem que ter uma direção, você tem que ser muito firme, porque eu sou professora, se eu não for firme com meus alunos, eles não me dão resultado, é entendeu? Então, isso às vezes, a aí. gente tem que ser firme, mas eu entendo perfeitamente o que você está querendo dizer. Eu E sou assim, firme, você mas eu faço a pessoa rir, pelo menos. Então ela fala, será que ele tá brigando? Ah, mas ele fez eu rir. Então E você tem desconstrói. ideia de quantas pessoas você já. Você não tem ideia, né? De quantas pessoas Então, você eu já fez tenho esse um cálculo trabalho? que eu já fiz, mas eu acredito que hoje a gente já passou de mais de 500 pessoas, com certeza, Nossa, assim. Desde 4 anos. A gente atende todos os dias e a cada dia a gente tem de 4 a 6 alunos mínimo. Assim, tá. 4 a 6 alunos. Então se você contar em quase 4 anos de autoescola, e assim, é muito assim. Isso é os fixos que eu tenho, né? Que é Certo. geralmente pessoas que não dirigem e vão fazendo todo o trabalho. Mas eu tenho aluno que vem, faz 2, 3 aulas para tirar a carteira. Então também tem fora esses. Então eu acredito que com certeza mais de 500 dirijas bens aqui já estão. 500 estão dirigindo bem por Tá. aí. Eu tenho uma próxima pergunta. Deixa eu só fazer aqui um elogio que a Nilda Eu Matos está amei, fazendo a você. Nilda! Parabéns. Ah, ela é uma pessoa sensacional. Você é uma pessoa muito boa no que você faz. E é Obrigado, Nilda. mesmo, tá? Eu Muito tenho dedicada. certeza que Fábio, você eu queria também saber o é. seguinte, e você tem alunos, por exemplo, vamos falar isso muito assim, com relação, porque os homens, eu acho que eles chegam muito aqui, já dirigiram no Brasil. Uhum. Então, como é que é você orientar uma pessoa que já dirigiu muito tempo no Brasil? Tem uns que já trabalharam no Brasil como motoristas, caminhoneiros, ou que trabalhavam para alguma empresa, dirigia. Então, como é que é assim você dar essa orientação? Porque aqui é um pouco diferente, né? A gente já viu Uhum. pela lei, pelos testes e tal. E aí, como é que é o procedimento? Assim, eles aceitam as informações, acham que é importante, porque às vezes a Então, pessoa tem vícios, né? Dirigiu muitos anos, tem aqueles eu vícios. falo que Tá, como é que corto, eu você corto, faz? eu corto mão, eu tiro o pé, eu maceto. Eu falo na aula assim: você procurou, você quer aprender, você quer Tá, passar.
Você quer... Porque o que eles, geralmente quem já dirige quer passar no teste. Fábio, já é a terceira vez que eu fui lá, eu dirijo há 25 anos e não passei. Eu falei, com certeza, por causa dos seus vícios. Não que eles estejam errados, mas eles não são o que se pede. Adequados para... Exato. Nos Estados Unidos, tá. como eu disse lá no começo, não adianta você querer fugir da regra, que você, algum momento você vai ser pego. Então, siga a regra. Então, eles me procuram para regra. Geralmente, quem vem com vício, eu falo, é assim. E aí, o aluno... Geralmente, eles vêm abertos, na verdade. Tá. Eu tive uma aluna, ó, de quase 4 anos que eu tô nessa, eu tive uma aluna que eu falei para ela no final da aula. E olha que eu sou flexível, olha que eu já dei aula para muita gente. Eu sempre trabalhei com educação também. Falei, olha, infelizmente eu não vou poder te ajudar. E ela já sabia, pelo tom como ela estava levando a primeira aula, né? Que isso ia acontecer, mas ela falou, tudo bem, saiu do carro e nunca mais me procurou. Por que que eu fui tão pontual? Porque não adianta você querer ensinar algo para alguém que não quer aprender. Não adianta. Verdade. Quando você vê, é dificuldade. Beleza, dificuldade eu amo, vamos aí. Eu quero trabalhar junto com você. Agora, não querer é o que eu falei. Você me procurou, mas você não quer. Você quer fazer do jeito que você está fazendo. Mas você já não passou. Você viu que não dá resultado. Então, é uma coisa que eu falei. O que eu vou fazer com essa pessoa? Eu vou ficar aqui 3, 4 aulas me estressando. Porque ela falava, eu não vou fazer do jeito que você está falando. Falo, mas eu também, né? Aí perdeu a chance de aprender e pagou para isso, hein? Pagou para isso, é isso mesmo. Outra coisa também, é tão importante a gente dirigir aqui, porque tem os horários de pico também, né? Que a maioria das pessoas saem para trabalhar. Então, a área de Atlanta, né? 7h30 da manhã, 9h30 da manhã, é muito trânsito. Se você ainda não tem muita segurança, sai um pouquinho mais cedo. Se é dia de chuva, eu sempre penso assim, é dia de chuva, eu saio 15 minutos mais cedo. Por quê? Porque o trânsito é mais lento. Ô, Fábio, é verdade que no dia de chuva a gente tem que manter uma distância muito boa do carro da frente? A distância normal de um carro para o outro são 6 feet. Eu sempre falo para o aluno, lembra daquela distância mais ou menos na pandemia? É essa normal de um carro para o outro. Outra dicasinha. Não vou conseguir medir 6 feet. Quando você, da onde estiver sentada, vê no seu horizonte, no vidro, né, do carro, no horizonte, a roda de trás do carro da frente. Eu aprendi assim também. Exato, que é como se o carro estivesse em cima do seu horizonte. Ele está ali paradinho, que é onde você vê a roda dele ali. Essa é uma dica boa. Na chuva, velocidade diminuída e mais ou menos 12 feet. Então, como se você visse 2 carros, como se tivesse um carro invisível entre vocês. Por quê? É melhor duplicar essa distância, porque se você precisar brincar, como cai na prova, quando que é o momento que está mais escorregadio a pista? Quando acabou de começar a chover. Por quê? O asfalto está quente, cai a chuva, aquilo vira um gelo, patins, assim, você patina em tudo. Fábio, está chovendo muitas horas. É mais difícil derrapar ou deslizar? Porque já tem mais poça de água, já tem mais quantidade. Mas aí é muito mais perigoso numa brecada você girar o carro. Fazer o cavalinho lá de pau. Isso mesmo, fazer aquele famoso cavalo de pau. Outra coisa também, às vezes acontece de estar fog, né? Que seria neblina. A neblina. Eu já saí de casa para ir trabalhar e aquela neblina, assim, tudo branco. E aí você vai numa velocidade observando, né? Neblina, não adianta colocar luz numa neblina. O que vai acontecer é que você vai achar que você está numa balada, numa discoteca com um monte de luz e continua não enxergando nada. Fog para neblina é low beam, luz baixa. Aquela luz que a gente chama, aquela que está bem baixo. Ou a luz aquela de milha, que alguns carros têm. Ou a luz baixa. Por quê? Porque aonde que você tem que ver? Pista. Você pode ver que a neblina ela começa de um meio metro para cima. Ela nunca tá do chão. Do chão, ela nunca tá rasteira. Então, não tá conseguindo enxergar? Põe a luz baixa e vai olhando pro chão, seguindo a linha da
pista, certo. para você não se perder. Porque frente, não adianta você iluminar, que só vai piorar a Ótima visibilidade. dica, tá, pessoal? Principalmente, né, para essa época O assim, frio. de frio, né, de estação. Tem uma outra coisa também que eu lembrei aqui de perguntar para você, por exemplo, o ônibus escolar. Aí abriu a placa do ônibus, para, Uhum. aguarda, e geralmente aquela velocidade é também 25, são 25. Exato. Isso de, Próximos de escolas. de, Como certo. que eu sei se está chegando uma escola? Geralmente, bem antes, acredito que 1,5 milha, 2 milhas antes, vem uma plaquinha com 2 estudantes com uma maletinha. Certo. Ou seja, vai chegar o momento ali que vai ter estudantes ou área escolar. Perto de área escolar, então, 25. O ônibus escolar que você comentou, Fábio, eu tô atrás do ônibus. Primeiro que a distância tem que ser um pouquinho maior, tá? Que a Isso. saída de emergência deles é É por por trás. trás. Aquela porta que abre. Aham. Então, mais ou menos daquela distância duplicada, igual da chuva, fica ali, veio a placa de stop. Enquanto aquela placa não sair, você não pode ultrapassar, você não pode passar. E quem está vindo contra? O ônibus está vindo aqui, quem tá vindo? A mesma coisa, Mesma precisa coisa. parar. Isso. Ah, mas eu estou na outra pista, não estou incomodando? Está. Porque quando ele põe o stop, vai ter aluno que vai vir nesta calçada, vai ter aluno que vai ir naquela calçada. Então, stop é parar totalmente até quando? Até começar a piscar tudo de novo e a placa recuar, a Aí placa todo mundo voltar. segue. Aí Isso segue mesmo. bonito, quem estava contra vem, quem estava a favor junto, segue o baile atrás do ônibus. Maravilha. Ótima É explicação. isso. E, por exemplo, uma coisa que a gente faz muito no trânsito no Brasil, né, é usar a buzina. E aqui nos Estados Unidos, quando que a gente deve usar a buzina? Buzina, então, na verdade é um pouco ao contrário, por incrível que pareça. No Brasil a gente usa, mas a gente usa menos que eles aí. Tudo, você pode ver, deu 2 milésimos de segundo que abriu o farol verde nos Estados Unidos. Pé. Eu falo, É meu Deus, verdade. eu acabei de piscar o olho e ver que ficou verde. É verdade. Então É uma, eles usam buzina de uma forma. é uma impaciência que está no sangue, né? E sabe pra quê? Chegar em casa e ver TV. Aí você fala, meu Deus, quanto compromisso que É, esse povo tem. Enfim, tô brincando, mas ninguém sabe da vida de é, ninguém. Mas o que é. eu digo é, na minha concepção, a buzina ela foi feita para alertas realmente que necessitam de uma atenção geral, porque a buzina ela causa É uma isso. comoção. Nos Estados Unidos, especificamente, eles usam para qualquer coisa. É para geralmente para estresse. Então, o tempo deles é muito pequeno de paciência. Então, eles usam para qualquer coisa. E isso atrapalha, porque ó, imagina eu, comecei a dirigir, tô lá, abriu, Exatamente. acabou de abrir. Já dei pânico, morre carro, tô É, desesperada, não sei onde apertar, era para verdade. acelerar, eu freiei, vira um caos. Então, por quê? Porque são, de novo, como a direção, como a velocidade, os americanos são ofensivos. Eles querem eles resolver. A rua é minha, eu faço do jeito que eu quiser, entendeu? Então, eles usam inadequado. Eu acho que buzina foi usado igual aqui no Brasil, para alertar por algum tipo de quero te chamar É atenção ou tá isso acontecendo mesmo, alguma né? coisa. Cuidado, tem alguma coisa. É Tá. isso. Então, entendi, entendi perfeitamente. Muito legal o nosso bate-papo. Será que tem alguma pergunta aqui? Eu acho que a gente já falou Eu tanta coisa, né, Fábio? eu adoro que as pessoas que ficaram, eu já quero agradecer, ficaram mesmo. A gente manteve aí 8, 9 pessoas direto, porque é sinal que o assunto tá Tá tão bom, gostando. né? Façam perguntas, Façam gente, antes de acabar. perguntas, porque é uma grande oportunidade, né? Principalmente para as pessoas que querem vir viajar ou morar aqui, já saber Olha, como esse é ano importante. eu vou fazer muitos vídeos, porque obrigado por me incentivar a isso. Já é Faz uma coisa. mesmo, Fábio, tá? Porque eu acho que, nossa, ajuda muito, sabe? Eu, quando eu cheguei aqui, a gente não tinha esse tipo de serviço, né? E eu lembro assim, nossa, eu já dirigia no Brasil e tudo, e quando eu cheguei aqui, eu fiquei com muito medo. Acho que
eram assim muitos bloqueios, né? A gente acha depois que você Tudo começa novo, né? e tudo novo. Aí eu comecei assim, indo devagar, saía de casa para o trabalho, não parava em lugar nenhum, fazia aquele caminho todo dia. Aí quando foi um dia, aconteceu alguma coisa, porque às vezes acontece também da gente estar indo para o lugar e ser avisado com muita antecedência que aquela rua está interditada. Como é que a gente faz? Você pode até explicar, né? Se você não consegue saber, eu era numa época que não existia negócio de GPS, Waze, mapa. Google Maps. Não, meu filho, eu cheguei numa época bem diferente. Então, como é que se diz? A gente tinha que acertar e tinha lá a placa, né? Desvio. Mas aí a sinalização é tão perfeita, gente, que você volta. Vamos explicar aqui para o pessoal como é que é, Fábio? Tem tudo, construção, rua interditada. Tem gente que não sabe. Por isso que o inglês é tão importante, por isso que as provas são importantes vocês se prepararem. Por exemplo, tem gente que não sabe como que é rua sem saída, né? Uhum. Não entende a placa, porque como que chama aí? Andy, como que é a rua sem saída? Agora deu banco também. Daqui a pouco eu lembro. Nossa, agora deu banco, É Fábio. alguma coisa Andy também, de fim. Não é só Andy, tem uma outra palavrinha também. Tem, exatamente, essa palavra. Aí você vê aquela placa, aí se você não conhece, né, a sinalização, você acaba se dando muito mal, né? E eu sempre Porque tá falo, aonde que tem sinalização? Isso é legal a gente falar, porque tem gente que começa a dirigir, ou já dirige com vício, e só vai. Principalmente que dirige aqui no Brasil, que não tem costume de parar stop. Sinalizações, elas sempre vão estar à sua direita. Seja você indo ou voltando, é a sua direita. Certo. Direita, nos Estados Unidos a gente tem muita sinalização no chão, as entradas à direita, entradas à esquerda, as setinhas reta, e em cima, que é geralmente as placas de saídas de highway, as placas de farol, as indicações. As indicações. Então, olhei para a direita, não vi sinalização, olha para o chão. Não vi sinalização, olha para cima. Ou, como na maioria das vezes, você tem na direita, no chão e em cima ao mesmo tempo. Então não tem como falar, eu não vi. Não viu porque estava mexendo no rádio. Tem muito acidente que a pessoa fala, eu não vi. É tão perfeito como a engenharia de trânsito trabalha, e principalmente aí que funciona, aqui também, mas aí nos Estados Unidos funciona, que não tem erro. Tipo, se você bateu é porque realmente você estava errado, porque você não cumpriu algum tipo de parar, ou de olhar, ou de farol, ou de sinalização. Então, a teoria é muito importante para que a sua prática seja perfeita. Isso é verdade. Muito importante. E outra coisa também, depois que você conhece a teoria, você conhece um pouco da prática, porque a prática também ajuda muito, porque a maioria dos carros são automáticos, né? Eu dirigia no Brasil com aquele carro de marcha. Então, quando você começa a dirigir no automático, você se sente mais tranquila, né? Porque você fica com mais segurança de movimento, né? Eu criei uma técnicazinha do pé, que eu falo que isso muda muito. O aluno, quando descobre isso e fala, meu Deus, nunca ninguém me ensinou. Que é a técnica do pé, que eu vou postar um vídeo, já deixo aqui o compromisso em postar esse vídeo da técnica do pé. E a gente acompanha lá, a gente assiste. Porque, assim, acelerar demais ou frear com tudo é um grande problema para quem começa. E com essa técnica, não tem como você acelerar demais nem frear de menos. Você vai trabalhar com um único pé e vai destruir na direção. Vai arrasar na direção. Ótimo. O que mais, Fábio? Já está aqui no nosso tempo. Eu sempre falo. Amando, tá? A gente tem que tomar um café quando você voltar. Com certeza, com certeza. Pra gente poder conversar eu mais assisti algumas lives suas, eu amei. Eu falo para os obrigada. alunos, o que vocês tiverem de dúvida, manda na DM aqui, manda na mensagem. Tem aqui no Instagram nosso, já bem, tem o WhatsApp, que é o meu WhatsApp. Eu acho que a Rosângela salvou a gente aqui, ó. Dead End. Isso aí. Eu acho que alguma coisa desse tipo. A Rosângela, por exemplo, é uma aluna muito mais que especial. Ela veio realmente, no português, se cagando para dirigir. Ela morava em Nova York, lá não precisava do transporte. Nova York é uma cidade que você usa muito o metrô, mas aqui em Atlanta é necessário. Chegou aqui
falou, meu Deus, o que que eu faço? A gente foi desafiador, mas ela foi uma aluna que falou assim, nunca desista, porque é o seu dom ensinar a gente e fazer com que a gente perca medo. E a Rosângela, juro por Deus, sempre que eu tento desistir, por que que eu quero desistir? Às vezes porque não entra dinheiro, às vezes porque não tem aluno, às vezes porque eu faço tudo sozinho, não tem mão de obra. Certo. Então, Tá. várias questões, quando Aham. você é administrador, É. acontecem Aí durante o você processo. lembra do que a Rosângela te Aí eu falou. falo, não, a Parabéns, tá, Rosângela falou. Rosângela? A Rosângela é um amor, mineira. Você precisa conhecer também. Segue a Rosana se você Tá, não segue, porque Rosângela você tenho certeza que você vai Oliveira, amar. 259. Então, é legal esse teu depoimento também, assim, das tuas alunas, porque cada uma tem É uma história. é uma história, né? Assim, eu achei interessante também que você falou, né, que a outra aluna, ela se libertou, né? Assim, tudo tinha que pedir para o marido, e agora, qualquer coisa, eu pego meu carro, vou dar uma volta, Eu acho que tem vou uma fazer. coisa na Aham. vida que é o mais importante que qualquer outra coisa, que é a nossa liberdade. Eu acho que ser livre não é não ter marido, ser livre não é, não é não ter responsabilidade. Ser livre é você poder fazer o que você quer, a hora que você quer. E o carro na América te possibilita muito isso, de você ir e vir para qualquer coisa. Você consegue ganhar mais tendo carro, Isso. você consegue otimizar o seu tempo tendo carro, você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo que antes, ou de Uber, ou dependendo de alguém. A pessoa, você não vai falar para a pessoa, olha, me leva no mercado, passa na farmácia. Não, é muita folga. É muita coisa e ninguém tem tempo para isso. Aqui, as pessoas não Exato. têm tempo. Exatamente. Cada um tem que correr atrás das suas coisas. E eu vejo, por exemplo, em algumas entrevistas de trabalho, eu já vi que se coloca lá na entrevista, Ter a uma das carteira. questões pergunta se você está habilitado para dirigir, se você tem o seu carro, se você dirige. Aí um dia eu cheguei e fiz uma pergunta para uma pessoa, por que que isso era tão importante? Sabe o que que a pessoa me respondeu? É porque se você está no trabalho e acontece algum acidente, ou se você precisa levar alguém a algum lugar e assim não quer esperar por ambulância ou tem que resolver alguma coisa, tem alguém ali que está habilitado, está com carro e É pode isso. dirigir, entendeu? Então tem essas prevenções que eu acho E, que é importante e também. você falando isso é uma das questões que acontecem em aula também. Ai, Fábio, eu já tenho meu carro, você pode me ensinar no meu carro? Não. Ai, mas por que eu vou dirigir ele? Eu quero me sentir já no meu banquinho, na minha coisinha. Sim, mas você vai começar no nosso e depois a gente passa pro seu. Por que isso? Tá Mais uma certo. didática do Dirija Bem. Porque numa emergência, eu falo para minhas alunas, vocês vão dirigir até caminhão se for necessário. Aham, E fazer mudança na América precisa dirigir caminhão e a precisa. gente mesmo que aluga. E a gente que aluga, a gente que dirige. Eu já fiz isso também. Então eu Aqueles falo para elas, aqueles carrinhos que você coloca tudo lá dentro, ó, tô me mudando e leva é as coisas. Você isso, tem que é dirigir. isso. Então assim, dirigir com Dirija Bem, você vai dirigir qualquer carro, a qualquer situação. Numa emergência, ah, só tem o carro do meu amigo. Você vai saber dirigir. Ah, mas o banco é assim. Não interessa. Você vai aprender de uma forma que todos os carros é universal. Eles têm os mesmos botões, as mesmas coisas. Então a nossa primeira aula, é legal falar, a nossa primeira aula chama Olá, tudo bem? É uma aula que a gente se apresenta. Da mesma forma que eu falei, oi Meire, tudo bem? Olá, Aham. como tá? Você se apresenta para o carro. Então a gente ensina até trocar pneu. Por quê? Ah, mas eu tenho seguro. Ah, mas meu marido vem. Pô, você acredita que às vezes o seguro não chega, o marido não responde, o amigo não tem a chave? Não é mais fácil você saber ou saber orientar pelo menos alguém que esteja com você Isso, e isso. resolver sua vida em 10 minutos trocando um pneu? É. Então a gente passa por tudo do carro. A gente vê onde fica o óleo, como Ah, troca o óleo, como. sim. Então, essa aula eu falo que é uma aula de apresentação. Ai, Fábio, mas eu já dirigia no Brasil. Precisa fazer? Meu amor, aqui precisa. Aí a aluna fala, sério que isso serve para isso? Nossa, eu não sabia disso. A gente tem aula de colocar gasolina, a gente tem aula na Ai, que é legal chuva. também, porque quando eu cheguei eu também não sabia. Acostumada lá no Brasil, né? Você para no posto, nem sai do Olha carro, lá, cara. Hoje em Rosângela. dia já tem, né? A Serviço e tudo. E Rosângela, pois aí aí, ó, você me ensinou até a medir o óleo. é legal também, porque a gente precisa também, dirige tanto que precisa Independência, eu fazer a falo assim, manutenção do óleo, né? Do óleo do quem, carro. quem troca pneu é coisa de homem trocar pneu, eu falo? Aí elas ficam. Algumas respondem sim, outras falam
Não, eu falei, não, trocar pneu e resolver qualquer coisa do seu carro é coisa de quem tem carro. A É partir quem de tem um carro. agora, É. você vai ter seu carro. Você não quer ser independente, então não vai depender de marido, de filho, mais pra nada. Você vai saber resolver, você vai saber trocar seu pneu, você vai saber, é seu. Use, abuse. Porque senão sabe dirigir e depois fica, meu marido troca, meu marido faz, meu marido. Não, é uma E é responsabilidade legal mesmo, sua. porque você acaba. Nossa, a gente conhece muito aqui, né? A gente aprende muita coisa. Eu sou muito grata pela oportunidade, porque não que no Brasil a gente não aprenda, mas Sim, no Brasil a gente é fica mais muito confortável, né? acostumado a usar, né, a generosidade, a bondade das pessoas e tudo. Fábio, estou amando conversar com você. Eu também. Maravilhoso. Eu quero te parabenizar pelo teu trabalho, Obrigado. tá? Pelo Dirija Bem Atlanta. Eu acho que você vai crescer cada vez mais. Quando Amém. você tiver qualquer coisa que você queira divulgar, pode falar aqui comigo. A gente divulga, a gente fala para as pessoas. Quero agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui presentes aqui nessa Obrigado. live e dizer para você que você é uma das pessoas que eu acho que chegou aqui e fez diferente, porque só pelo que você me contou, das pessoas que você ajudou, que você orientou, você é uma pessoa muito simpática. E Amém. assim, é legal a gente saber que existem pessoas aqui, porque a gente está tão longe, né? Você está passeando aí no Brasil, mas Sim. a gente que mora aqui, a gente fica tão longe disso. E a família no Brasil, as pessoas no Brasil. Então, quando a gente encontra pessoas que fazem com que a gente possa mudar a nossa vida com algo mais que você possa aprender e te dar uma Evoluir, segurança. né? A gente tem que É muito, evoluir. é muito melhor, evolui. Eu acho que a gente falou tanta coisa bacana, Eu tá? falo assim, que as pessoas que quiserem me procurar e tem qualquer dúvida, não só sobre carro e tal, eu não hesito em ajudar, porque eu acho que nenhum de nós precisa passar pelo que cada um de nós passou. Eu tenho certeza Claro, que você, claro. há anos Não, aí, passou por sim, com coisas. certeza. Quer dizer, eu fui ajudada, mas não profissionalmente, né? Eu fui a primeira coisa que falaram para mim assim: você tem que tirar logo essa habilitação. Então vamos lá, vamos correr e tal. E eu fiquei apavorada, porque eu digo, meu Deus, eu não sei dirigir aqui. Mas Tá fui passando, aí. né? Não foi fácil, não, para mim, tá? Foi assim um grande desafio, até mais do que o inglês. Então, obrigada Muito pela sua obrigado, viu? Muito presença. obrigado pela oportunidade. E eu nunca vou esquecer que você foi a primeira Dirija Bem, a nossa Ah, estreia aqui nessa que divulgação que bom. é Eu necessário fico muito feliz, tá? Eu te desejo muito para nós, sucesso, para tá bom? nós, Made na Web, que cresça e Obrigada. vamos fazer várias coisas juntas. Quando eu estiver aí, a Tá, a gente gente se vai vê, tá tomar bom? um cafezinho, a gente vai conversar. Essa live vai ficar gravada, depois segue lá pro meu canal no YouTube e eu passo aqui algumas informações. Gente, vão lá, vejam o Dirija Bem Atlanta, vão lá, vejam os vídeos, vejam o depoimento das pessoas, como o Fábio trabalha, instruindo as pessoas, orientando, e é muito legal, tá? Muito divertido. Eu me diverti muito assistindo os Que seus bom, vídeos. que bom. Beijos, boa Beijo, noite. obrigado, boa noite, meu amor. Obrigada. Obrigadão.